A fase de transição. Porque as coisas ainda estão ruins como estão, uma vez que a fase racional entrou em 1935. Porque entrou a fase racional, mas em respeito às ordens naturais das coisas, tem esse período de transição. E nesse período, toda a regência e toda a soberania sobre a humanidade ainda está por conta da natureza. Então a gente lê nos livros sobre a grandiosidade da fase racional, sobre o desencanto da humanidade, que é o desenvolvimento e funcionamento do raciocínio, mas na realidade, as coisas são outras. Porque segue a natureza em suas ações de liquidação. De modo que a gente anseia por melhorias no Brasil e no mundo, por já termos muito tempo nesse processo de mudança, de uma fase para outra, mas as coisas continuam se agravando, piorando, porque com o magnetismo atuante, tudo vai de pior para pior, se liquidando. Porque acabou a fase do progresso material, acabou o progresso do pensamento, acabou o progresso da vida com a regência da natureza, e tudo estava para ser mais uma vez destruído pela dona da deformação, por isso veio a fase racional. Veio a fase racional para embargar essa liquidação com efetivação do terceiro ciclo da vida. Assim veio a fase racional, mas como tem o respeito do mundo racional para com a natureza, tem essa fase de transição. Transitando da regência da natureza para a regência racional. Que nesse respeito, teve e tem, os milhares de pedidos do racional superior à natureza, para que nessa fase de transição, alivie os tormentos e liquidação dos seus filhos, levando aos seus filhos o conhecimento para a sua racionalização. Então, a natureza em sua soberania, faz o que aí está fazendo, e o mundo racional observando tudo, e aguardando a natureza levar a cultura racional para toda a sua humanidade. Porque estamos no momento de transição, que neste momento, tem o respeito total à soberania da natureza no governo e trato com os seus feitos. Por isso que as coisas ainda assim estão, porque se a natureza quiser ela faz, mas se não quiser, ela não faz. Assim, enquanto tarda o mundo racional em trazer o segmento da evolução da fase racional para a humanidade, vamos vendo o que aí está se passando, tudo piorando, adoecendo, e se destruindo, cada vez mais, sem solução. Porque a solução está no funcionamento do raciocínio, está na imunização racional da humanidade. Sendo isso, o segmento, a efetivação e a evolução da fase racional. Porque a fase racional veio, ligou os dois mundos em um só, vindo assim, a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Com isso vieram os pioneiros que seguiram as orientações racionais, de ler, reler e estudar todos os livros, na sequência, sem pular nenhum. E assim foi feito, mas nisso se estagnou. Porque quem deveria prover a continuidade da fase racional se calou. Ficando tão somente as cobranças da natureza, o enfraquecimento, o secamento do pensamento, e a liquidação dos pensadores em andamento. Porque quem deveria prover o progresso racional, em meio à humanidade, se calou. E calou a natureza, neste período de transição, que tão respeitosamente foi plenamente concedido para ela, pelo mundo racional. Então, calou o mundo racional, esperando a natureza atender seus pedidos feitos, e registrados na cultura racional, e que por sua vez, também não fez mais nada, ou nada demais, em favor da racionalização da humanidade. Porque para o mundo racional, tem a hora certa de fazer as coisas racionais acontecerem, que a hora certa para o mundo racional, não é, com certeza, a hora certa para a humanidade. Porque para a humanidade sofredora e mortal, essa hora é para ontem, foi para muito tempo atrás, porque os sofrimentos e as mortes, como se diz, não fazem graça para ninguém rir. Então segue a humanidade apodrecendo nas garras do magnetismo, porque amadureceu, mas não foi dada a ela uma forma de continuação. E os pioneiros que encontraram a fórmula de continuação, que é a cultura racional, aí estão aguardando a boa vontade do mundo racional, em dar para esses pioneiros a vidência racional, para pelo menos poderem saber como se conduzirem, em meio a esse caos de degeneração generalizada, tendo com quem contar e onde se agarrar, até que lhes chegue a imunização racional. Então tem esses momentos angustiosos, e essa angústia em muitos dos estudantes, que estão vendo tudo o que se passa na vida, pelo mundo todo, esse caos que se abate por sobre todos, e sem nada de bom acontecer, mesmo após, quase um século de fase racional. E mais angustioso ainda, para os pioneiros, é ver o tempo trazendo a sua própria liquidação. Assim sentem, os que já há décadas, deixaram a juventude, mas que aí estão firmes, com os livros nas mãos.
De modo que, só nos resta mesmo essa alternativa, nessa fase de transição, a de aprendermos todos os dias, cada vez mais, para virmos a saber corretamente da cultura racional, para que esse saber nos apronte, para virmos a ter a tão esperada vidência racional, prometida logo nos primeiros livros de cultura racional, quando assim o mundo racional desejar. Então vamos tendo mais paciência do que já tivemos até então, e vamos seguir fazendo a parte que nos cabe, que é saber corretamente de todos os assuntos racionais, para seguirmos nos aproximando e nos ligando aos nossos raciocínios, que é quem tem tudo para nos dar, quando a hora chegar. Salve!